Bora lá, fiel, Fernandinho trazendo uma informação exclusiva sobre uma SAF do Corinthians. Assunto voltou à tona porque o Timão perdeu uma joia da base, que saiu praticamente de graça da base do Timão. Bora ver essa informação completa aqui no vídeo de hoje. Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana para sempre receber as notícias do Timão. Sem mais enrolação, bora aqui para as últimas informações do Corinthians. Mas ela caminha para isso. Só tem uma solução, velho. É SAF. Não tem conversa. Se você não quer ir para SAF por opção, você vai ter que ir para a SAF por legislação. A partir do ano que vem, no novo regramento tributário do país, os clubes como o Corinthians, eles deixam de ser associações sem fins lucrativos. Essas associações sem fins lucrativos, eles pagam 5% de imposto. A partir desse novo regramento, isso acaba. Eles vão pagar como uma empresa qualquer. Olha só essa situação, como é que vai ficar. Aí o que acontece? Os times vão começar a pagar num primeiro momento, se eu não me engano é 25, depois 27, pode chegar a quase 30, uma progressão. Como qualquer empresa paga. Como o assalariado que tem determinada renda, é descontado 27,5%. Está aprovada, mas pode mudar, porque você sabe como é que é a força da política. Aí o que vai acontecer? Isso não vai mais acontecer, porque vai arder no bolso do cara ele deixar escapar. Isso é prejuízo financeiro. Que cara, Fernandinho. Porque um bom jogador, 16 anos, todo mundo de olho. Hoje o Bahia depositou a multa do moleque, 14 milhões de reais, tirou o moleque do Corinthians, ele vai para o Bahia numa ponte com o Manchester City, que está de olho no moleque, uma confusão de empresário, ele estava treinando no time principal, levaram o moleque de volta para a base, aí deu esse rolo com o empresário. E a informação que eu tenho é que muita gente no Corinthians está insatisfeita com essa situação, inclusive o próprio presidente do Corinthians diz que vai querer entender como é que o Corinthians perde um jogador com esse potencial. Falam que o moleque é muito... Você conhece ele, né, Rodrigo? Conheço. É bom de bola mesmo? Realmente o Cauê Furquinha é um bom jogador, ele é 2009, né? Um potencial gigantesco. O Corinthians, infelizmente, passando mais uma vez por um problema como esse, né? O Corinthians já vem de várias situações ruins, né? Em termos de gestões, e agora com essa questão da base, mais um jogador que tem um potencial que poderia ajudar a equipe profissional, e o Corinthians acaba perdendo esse jogador que vai fazer muita falta. Joga do quê? Ele joga de extremo, pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Muito bom jogador. Nesse momento que o Corinthians está sem um monte de jogadores de frente, poderia botar o moleque, já estava treinando, não sei se ele tem condição de já jogar no profissional ou não. Ele já estava treinando no profissional. Tem a condição de entrar num jogo de profissional? Para cara que tem só 16 anos, né? Sim, tem condições total. Acho que ele já até, se eu não me engano, ele já participou de algum jogo do Corinthians, no profissional. Ele é bom mesmo, bom. Já é aquele que quebra a linha, né? Contra o Fortaleza. O Hendrick foi assim, 16 também, o Hendrick, né? Estevão também. E o problema, gente, é que o Corinthians vai entrar na CBF com um protesto, porque isso é assédio, se acontecer da maneira e a informação que me passar. Pagou multa, depositou, não tem conversa, não é assédio. Então, é questionável, tudo bem. Legalmente acho que está garantido, mas parece que a maneira que o negócio aconteceu, porque está desde a semana passada, o Corinthians tentando renovar o contrato do moleque, aí o empresário dele achou por bem levar para fora. Foi um erro do Corinthians? Pode ter sido. De repente foi uma situação não muito clara do empresário com o jogador, com o clube, enfim. O que eu sei lá do Corinthians é que as pessoas vão fazer uma caça às bruxas para tentar entender vai achar muita o que coisa, aconteceu então. E o Corinthians, cara, parece que os caras acham que a gente gosta de ficar dando notícia ruim aqui, né? E não é o caso. Mas o problema é que é uma atrás da outra. Por exemplo, Transferban, o Corinthians não pode, não é que o Corinthians não pode contratar, o Transferban é o seguinte, o Corinthians não pode inscrever ninguém. Então quem é que vai querer jogar num time que você não pode ser inscrito? Não adianta contratar. Aí era o caso de ir atrás do Léo Príncipe agora. O Léo Príncipe seria uma boa agora, entendeu? Por quê? Porque contrataram ele na época e não jogou nenhum jogo, entendeu? Então contratar pode, mas não pode escrever. Nesse momento, o Transferban do Corinthians diz respeito ao Félix Torres, por essa história do Santos Laguna, tem que pagar essa grana. Se os mexicanos não aceitarem um acordo, fica ruim pro Corinthians. E tem um prazo para resolver essa parada. Eu acho difícil eles aceitarem um acordo, hein? Porque já foi feito um acordo, né? E só está na situação porque o Corinthians não cumpriu o primeiro acordo. Deu a entrada de 2 milhões. Pagou 2 prestações. E não pagou mais nada. Olha, o valor inicial é 24, já pulou para 33, quase 34. E o problema é o seguinte, é o que está chegando, é uma linha de produção. É uma linha de produção. Cara, é impressionante. Rojas foi embora 40 milha.
Garro, mais 23 milhas. Olha os juros ali, os juros embaixo. Não, juro é assustador. Juros no Matias Rojas, 5% ao ano é juro de BNDES, não tá ruim. Aí tá Mas o problema Aí o Garro, 40 milhões. 18%. Hã? 1,5 por mês. Pô, nem aplicação de banco, você tem muito dinheiro para isso, 1,5 cara. por mês. Pô, se eu tivesse 1,5% nos trocados que eu tenho lá, eu tava feliz, cara. E aí 10% do Maicon, que há muito tempo o Corinthians está enrolando nessa história com o Shakhtar, vai empurrando, vai prolongando os empréstimos, você soma 33, vamos arredondar, 34 com 40, vamos lá, dá 74 com 23, 77, 97, mais de 100 milhões. Mais de 100 milhões. 103, 104 milhões de reais. Se esses caras não entrarem num acordo com o Corinthians, o Félix Togo já é realidade, tem o transferban. E agora esses outros aqui, se não entrar num acordo, o que vai A acontecer? próxima punição é menos 6 pontos, né? São 2 anos que não pode Sem botar ninguém, contratar. 2 janelas, né? Isso, 3 janelas. 3 janelas, janelas. né? E ainda perde 6 pontos na tabela de classificação. Então seria um problema que poderia rebaixar o Corinthians. O Corinthians hoje tem 22 pontos, perdendo 6, vai lá para 16, que é a zona do rebaixamento. Então uma situação muito grave, complicada. O Corinthians está querendo renegociar essa dívida. Claro que o Santos Laguna não quer, porque já negociou, já dividiu e não foi cumprido. Então, nesse momento em que ele tem uma execução, não vai abrir mão. Então, essa é a dificuldade do Corinthians. Mas que loucura, o Augusto Melo tá em todas, cara. O Augusto aventura. Melo participou de todas, porque não foi ele que, de repente, do Maicon, ele renovou esse empréstimo, do Willian que fez, o do Garro foi o Ele não Augusto pagou Melo ninguém, para né, segurar Fernando? o Garro, Ele não pagou ninguém, não pagou ninguém. Ele foi contratando e não pagava. para não cair, foi aquela época de não cair. Mas, cara, tudo bem, o Félix Torres, jogador da seleção do Equador, parceiro do Arboleda e tal. Cara, ninguém imaginava que não daria certo. Porque acontece isso muito no futebol. Você vai para um time, você quer fazer o melhor e não acontece. Mas, cara, essa situação é extremamente delicada para o Corinthians. Delicada porque a gente sabe da dificuldade até com relação aos compromissos com os jogadores que estão lá, né? Que já parcelou com eles também, tem dívida com o atual elenco e vem dívida aí agora com execução, o que é muito complicado. Já não pode contratar, não pode escrever, né? Não pode contratar, não pode escrever. E se não acertar essa questão, o pior que vai acontecer é perder ponto e aí sim entrar de vez na briga pelo rebaixamento. Desses 4 jogadores, erros técnicos na escolha ou não? De 3, sim, né? 3. O Maicon não conseguiu desempenhar o futebol, teve uma lesão. Félix Torres e o Matias Rojas não conseguiu nem jogar no time do Messi. O Rojas Agora foi embora por causa de pagamento. Pagamento, mas não estava bem. Mas não estava bem também, Fernandinho. Fez um jogo bom. Fez um jogo Contra bom. o América Mineiro. O único aí é o Garro, que está demorando a pagar também, né? A questão toda é essa, né, Fernandinho? E se não viesse esse transfer ban, tanto fazia, ia continuar contratando. Volto a repetir aqui de novo. Duílio teve aqui, mesmo com essa dívida aí gigantesca que se fez durante essa gestão aí, ele falou aqui no programa que ele fez uma proposta pro Cristiano Ronaldo, pô. A gente fala brincando, mas é uma realidade. Ele falou aqui que ficou uma semana sem dormir, que ele fez uma proposta. Então os caras não estão nem aí, Fernandinho. Os caras vão gastando, trouxeram um jogador agora, o Vitinho, que precisava contratar. Devem ter acelerado, porque já sabiam que o transferban vinha. R$1 milhão por mês. Então, o clube que tem essa dívida toda, que sofreu um transferban, está preocupado com dinheiro? Aí quem sofre com isso? O torcedor. É o torcedor, porque se não é o torcedor, qualquer time do futebol brasileiro que tem essa dívida aí tinha fechado as portas, Fernandinho. Isso é uma realidade. Agora, se não viesse o que veio porque não pagaram. Só questão. Não é questão de estar certo ou errado, se foi bom ou foi ruim. Pro Corinthians, isso que veio agora, se não viesse, os caras estariam gastando da mesma forma, empurrando para a barriga, com outro presidente que ia chegar, aí ia lá, vem aqui, diz que está tudo certo. Duílio aqui de novo, veio aqui uma vez, disse que estava tudo certo. Aí o ano que o Augusto assumiu, falou que tinha 11 meses de salário atrasado. Então... O Corinthians não tem algo certo faz tempo. Ô, Rosinei, quando você está no elenco, vocês 3 ex-jogadores, você está num time, aí os caras falam, vou contratar fulano de tal. Cara, vocês não falam, esse cara é bom, esse cara é ruim, traz, não traz? Vocês só ficam sabendo na hora que o cara aparece no vestiário? Só fica sabendo geralmente quando o jogador aparece no vestiário, ou se você tem alguma amizade com esse atleta, você acaba conversando e eles trocam ideia, mas essa decisão vai muito mais da parte da diretoria do que
próprio elenco, né? Para se manifestar, não tem tanta autonomia assim para decidir se vai contratar ou não um atleta. Com relação a esses 4 atletas, né? O Félix Torres, quando estava no Santos Laguna, realmente fazia um excelente trabalho lá, jogou muito bem no Santos Laguna, joga muito bem pela sua seleção. Infelizmente não deu certo no Corinthians, realmente não conseguiu corresponder à expectativa do torcedor, né? Tem um perfil de um grande zagueiro, mas não conseguiu entregar isso em qualidade técnica dentro de campo, né? E aí trouxe um grande prejuízo para o Corinthians em questões financeiras. O jogador né? não tem a menor culpa, né? Não tem culpa. Ele veio igual ele chegou junto com o lateral esquerdo que foi emprestado agora para a Rússia, o Palácio. para a Ucrânia, né? Ele foi Palácio. Veio na mesma balada. Sim. Mas, cara, onde está o erro? É o cara que é ruim, não é, pelo que você está falando. Não Ou é. tudo que aconteceu no Corinthians. É da seleção. da seleção. Tudo que aconteceu no Corinthians, dentro de campo ou fora de campo. Onde é que está a responsabilidade aí? É difícil a gente pontuar onde que foi que o jogador não conseguiu jogar, né, Fernando? Isso acontece. Às vezes o cara não acerta aqui, acerta ali. Ele não se deu bem no Corinthians por motivos aí dele, né? Não sei, técnicos, pessoais, enfim, são vários motivos. Mas a verdade é que não conseguiu jogar. Hoje é um jogador que o torcedor torce o nariz, né, quando vê em campo. Às vezes o Dorival até usa de lateral ali, até vai melhor pelo lado, mas realmente não conseguiu jogar. E agora, com relação a isso, não tem culpa nenhuma. Aí o Corinthians foi lá contratar, não pagou, a dívida veio, o atleta não tem nada a ver com isso. Porque o mais louco dessa história é que revertem o responsável. Parece que o jogador é o responsável pelo problema do Corinthians e não pagar. E o atleta não é o responsável. Pode não ter funcionado como acontece. Às vezes podem me pôr aqui e não dá certo eu apresentando, e pôr no outro programa, como vocês já passaram por clubes, que não deu certo. A estratégia é boa. Acontece. A estratégia é boa. Mas eu acho até que é um jogador que, se o Corinthians for pro mercado, vende. Ele é da seleção, né? Vai aparecer clube interessado, o Corinthians vai recuperar uma parte desse Mas dinheiro. ele não pode jogar no Corinthians? Acho que a questão é mais a pressão que hoje ele vem sofrendo no Corinthians, né? Hoje, quando se fala em colocar o Félix Torres no time principal como titular, a torcida tem uma rejeição já, né? Ele virou o bode expiatório da parada? Infelizmente... Ele vai pagar a conta das Ele mancadas. tá pagando conta que nem é dele, né? O jogador, coitado do Félix Torres, né? Nessa situação, porque ele mesmo não tem culpa, né, de tudo que está acontecendo no ambiente do Corinthians. Realmente é uma situação muito delicada. Colocando tudo isso, Fernando, ainda tem essa questão também da base, né, que você perde um jogador que poderia suprir a necessidade dos jogadores que hoje estão ausentes. Aí perdeu os 3 atacantes. Exatamente. O pai, o Yuri Alberto e o... Carrilho. Não, o Romero tá suspenso e o Carrilho. Você tem o Vitinho, esse moleque que a gente já vai mostrar já, que poderia estar aí, podia jogar 16 anos, de repente estoura, arrebenta, e aí? Se vale tanto dinheiro assim que todo mundo tá querendo? Você tem que contar com a base. Tem hora que você tem que contar com a base, tem que ter humildade. Mas o Corinthians não faz isso. Por mas quê? fazer o quê? Se um Manchester City, através do Bahia, vem buscar um moleque desse, algum valor o moleque tem. Tem. Eles têm dinheiro para arriscar? Tem. Mas, pô, como é que o Corinthians, que tá lá dentro, não vai custar nada, não arrisca? Acho que aí tem uma grande questão também, né? Acho que a personalidade de colocar esses atletas para jogar. O Dorival Júnior é um cara que faz isso com tranquilidade. Fernandinho, mas os caras da Europa, os caras arriscam quando contrata por 40, 50 milhões de euros. Essa foi baratinho, né? 14 milhões de reais. Pegando minha cola aqui, ó, que eu conversei aí, no né? telefone, ó. Peguei os dados aqui, ó. Tava no Isso aí não é telefone, nem foi no isso. pessoal do Corinthians, as informações do Cauê Furquinho aqui, cara. Isso aí, se o cara acerta, é ótimo. Dinheiro Se de não cachaça, acerta, dá quanto isso aí em euros? Não paga 3 a milhões de multa euros. do Maicon só. Paga a Dá multa 3 do milhões Maicon. de euros. Não dá 3 milhões de euros pros caras. Não muda Como nada. é que você deixa um moleque... Cara, assim, você tem que ter um olho clínico na base e falar, pô, não é certeza que esse cara vai virar, mas eu tenho que me cobrir se esse cara é o principal jogador que eu tenho na base. Ô, Fernandinho, esse a gente tá sabendo porque saiu agora, era uma promessa, mas se a gente for contabilizar aqui os jogadores que já saíram, Claudinho foi um, Everton Ribeiro, Gabriel Martinelli, O Lucas, o Hendrick passou lá, o Everton goleiro. O Hendrick? O Hendrick não passou? Não, foi do Não, São é, Paulo. São Foi do Paulo. São Paulo. Foi do São Paulo. Então, isso é corriqueiro. Saiu agora, porque é um moleque. Se saiu, o Bahia foi lá, Martinelli depositou o dinheiro. passou Martinelli Tá foi. lembrando o Dizem que o Ricardinho. Martinelli foi artilheiro da base em todas as categorias que se passou. Pior, foi pro Ituano, né? Foi pro Ituano. Saiu do Corinthians pra ir pro Ituano. Aí depois do Ituano foi pra onde? Arsenal. Pro Arsenal.
Então, onde é que está o... Qual que é o lance? Falta É duro falar, velho, profissionalismo na que a base. gente não tem como provar. Mas aí você vê que, porra, parece que tem um modus operandi ali, tem um sistema. Eu te libero, você vai para um lugar para você ser vendido lá depois, talvez aí eu ganhe um trocado. Mas existe muito, ô, Fernando, muita influência também do representante do atleta, né? Porque existe muito essa questão hoje nas categorias de base sobre a questão do assédio a esses atletas mais jovens. Então, por exemplo, um jogador que está no Palmeiras ou no Corinthians, se fala muito em pacto de cavaleiro, essas coisas, eu não posso assediar o jogador da sua equipe. Infelizmente isso acontece muito. Aí tem a questão dos empresários, dos agentes dos atletas, que acaba fazendo essa transição desses atletas e acaba prejudicando Eu muito não a tenho equipe. certeza, mas parece que a Nike assinou com um moleque de 7 anos. Os caras tá pegando do Corinthians. a 7 maternidade. anos, irmão. Hoje tá O Veloso precoce. que não quis. O Tonicão, os caras queriam o Tonicão. O Veloso que brecou, entendeu? Vai esperar um pouquinho. Os caras tá pegando a Tá maternidade. valorizando, hoje. tá valorizando o passe Peraí, dele. vamos ter umas imagens aqui do Cauê Furquim, vamos dar uma olhada, que é o menino que hoje a bronca no Corinthians é essa, que ele foi embora, 14 milhões de reais, pagou a multa que estava aí à disposição, estava no mercado dando mole, e agora é o seguinte, olha ele aí, ó. Como é que não renova com o moleque? Como é que deixam? Parece que renovou, deixam pô. escapar de propósito. 16 anos é o primeiro contrato profissional. Primeiro Pô, profissional. Essa é a bronca do pessoal do Corinthians que me passou essa informação, que vão fazer uma investigação para ver se teve algum tipo de ou Alguém dentro negligência, ou algum facilitou. tipo Mas- de facilidade. Facilidade é a multa, Fernandinho. 14 Eles milhões. pagaram a multa. Pô, 14 milhões de uma promessa. Vai lá no Palmeiras tirar um moleque pro Vai lá 14. tirar. Vai lá. Vai lá. É 100, 200, 500 milhões a multa. Então, assim, o Corinthians precisa entender que, principalmente nessa situação que o clube está, aonde ele pode encontrar realmente essas joias é na base. Onde tem que ser feito um trabalho sério, um trabalho que possa trazer frutos para o clube, é aí. Mas olha que situação, a multa dele para a Europa é de 50 milhões. Para o Brasil, 14. 50 milhões de euros. 5 vezes 5, 25. Vamos arredondar, 280 milhões de reais. Aí o que acontece? Ele vai para o Bahia, Que é, que é do Grupo City, City. é do Grupo Aí do Grupo City... vai- do Bahia vai embora. Então, a FIFA tem que tomar cuidado com isso. Esse negócio de gente com muito clube, estão reclamando, o Botafogo está pedindo um dinheiro do Lyon porque sente que foi prejudicado nas liberações que o seu presidente, seu gestor lá fez, o Textor, quando tirou jogadores do Botafogo e mandou para o Lyon. Olha que prejuízo enorme essa ponte que está sendo, que não é novidade no futebol, desde a época que vocês jogavam bola, acontecia esse tipo de ponte, mas essa daí é escandalosa, cara. Fernando, tem ainda mais outros atletas também na categoria de base do Corinthians, que o Corinthians tem que abrir o olho também, porque tem o Guibon, que é um centroavante que joga muita bola, está lesionado agora, é muito bom. O Amorim também é outro jogador que tem muita qualidade. Se perdeu esse, e tem que ter atenção para não perder outros, porque realmente a categoria de base do Corinthians tem bons jogadores que pode suprir a ausência de jogadores no profissional. Pode colocar esses meninos para jogar e eles conseguem dar uma resposta para o Dorival na equipe profissional. O pessoal do Botafogo está pedindo 700 milhões de reais em prejuízo na venda e empréstimo dos jogadores. Quer que o Lyon faz o ressarcimento de 700 milhões para o Botafogo. Você vê a situação como envolve muito dinheiro. Vocês acham, sem apontar o dedo para ninguém, existe facilitação, esse tipo de situação na base? Ou você assina com esse empresário que é do esquema, ou não existe esquema? Olha, o Fernandinho, o que aconteceu... Não é o caso Nesse caso do menino, não, porque tem uma multa, né? Tem uma multa. Se fosse... A negligência poderia ter sido de não atentarem para isso. Tentarem esse resolver. menino foi estipulado uma multa e o Bahia só fez valer aquilo que estava no contrato. Foi lá, depositou e não tem. O presidente pode estar decepcionado, pode estar insatisfeito, mas o que tem que fazer é, no momento de se fazer um contrato com esse menino, ter uma multa maior, né? E a multa vem do salário. Então o menino precisa, quando fez 16 anos, faz o contrato, o valor dá um salário melhor para ter uma multa maior, porque o que o Bahia fez está dentro da o Corinthians rasga de legislação. dinheiro Ah, no o Bahia tá profissional. Dentro da legislação.
Pode reclamar que, né, tem um acordo de cavalheiros. Então é gestão, é uma coisa clara. É uma gestão. Pisaram A base do Corinthians teve troca, tava lá o Dinei, Batata, o Chicão, foram trocando, aí entra não sei quem, volta o Nenê do Posto, voltou pra lá, o negócio, não tenho certeza, é o Nenê que... o Nenê do Posto hoje que tá fazendo a parte da gerência da base, né, e aí continua como executivo da base o Alex Brasil, né, que é um baita de um profissional. Como é que ele deixa fazer isso? Cara, esse menino já está há muito tempo na categoria de base do Corinthians, né? Ninguém viu que o cara podia ser. E ele sempre foi assim, esse jogador com muita velocidade, dinâmico, drible, né? Um jogador, ele sempre foi um jogador de destaque na categoria dele, né? Então é incrível que o Corinthians acabou perdendo esse atleta por causa de uma questão de multa, né? Como o próprio Veloso acabou de trazer aqui muito bem, né? O Bahia, dentro da lei, foi lá e pagou a multa. Teve um menino que passou pelo Corinthians, que estava no Atalanta agora, Ederson, o United queria comprar ele agora, passou pelo Corinthians, acho que 100 milhões de euros. Ele veio do Cruzeiro, não foi? Mas ele não foi da base do Corinthians. Não, ele veio do Cruzeiro. Ele veio de Fortaleza. Fortaleza, Cruzeiro. O Márcio veio aqui, falou que fez scout, trouxe, o menino passou lá, saiu assim e hoje... Ele tá voando no Atalanta. Cara, é lamentável, tá? Tava até pesquisando o que aconteceu aqui, né? O Bahia pagou o contrato do menino, ele recebia 7 mil reais por mês, porque a multa rescisória dele era equivalente a 2 mil salários. Aí eu fiz a conta aqui, se você somar 2 mil salários vezes 7 mil, chega nesse valor de 14 milhões. Cara, por que não... E a multa dele pro exterior é 50 milhões de euros, tá? Pra fora do Brasil. Cara, assim, são coisas que só acontecem no Corinthians, tá? Pode ter uma questão aí que o Corinthians foi penalizado, o jovem foi assediado, tá? Pode estar na mão do empresário, cara, mas tem que ter uma gestão, tem que ter uma forma de se blindar. Isso aí é o suco da má gestão. Da má gestão. O Veloso aqui no programa foi feliz. Ele deu um exemplo, vê lá se alguém vai lá no Palmeiras lá e busca um jovem lá. Por 14 milhões. Lá é 100, 500, 250. O cara é vendido antes de estrear no time por 200, 300 milhões de reais. Então, cara, é a má gestão, né? Aí o cara vai pro Bahia. Quem comprou o cara foi até o Manchester City, tá vendo? Saiu a informação que ele vai fazer a ponte pra ir pra lá. O cara... 14 milhões é de graça, cara. De graça. Não é pra eles, estão pagando em euro, mano. 2 milhões de euro, 2 milhões e meio de euro. É só no Corinthians mesmo, cara. Eu vejo esses vídeos assim... Na minha opinião, o Corinthians não precisaria de uma SAF pelo tanto que arrecada. Mas olhando pra essas patifarias de gestão, precisa de um dono, mano. Tá sem dono, cada um faz o que quer. Isso aí, pessoal, é o que a gente fica sabendo, tá? É o que vem à tona. E o que não vem, tem muita mais coisa embaixo dos panos, cara. Então tem que passar um pente fino, fazer reforma no estatuto. Não dá mais, cara. Cada dia é uma bomba, uma dificuldade, velho. Vamos trocar uma ideia nos comentários? O que você acha disso tudo aí? A única esperança do Timão é uma SAF mesmo? Tá parecendo que sim, né? Vamos trocar uma ideia. Deixa sua opinião aqui nos comentários, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana também. Forte abraço.